Você sabe qual é a importância de dormir bem? Bom, um dos segredos para ter uma vida saudável é ter boas noites de sono. Dormir bem sempre vai contribuir para a melhora do metabolismo de modo em geral, né? Dormir bem te ajuda a dar mais disposição e ajuda até mesmo na prevenção de doenças crônicas. Uma noite de sono mal dormida pode aumentar a necessidade do corpo humano em até 30% de necessidade de insulina a mais. Isso significa, né, quase ao equivalente de você comer um prato de macarrão todas as noites, que de imediato não te traz ganho de peso, mas a longo prazo isso traz uma consequência enorme. Pessoas que dormem menos de 7 horas, muitas vezes elas não se sentem cansadas com a falta de sono já de imediato. Porém, existem vários estudos, né, que as alterações associadas à baixa qualidade do sono a longo prazo podem levar até a risco de osteoporose, de fraturas, enfim, porque o esqueleto humano acaba não se renovando, né, na velocidade, na medida que ele precisaria se renovar, né? Então a gente precisa ter boas noites de sono, né? A gente tem que acalmar a nossa mente ao deitar, tem que focar no bem-estar, né? Que uma noite de sono com qualidade, né, vai trazer, né, de benefícios para o nosso organismo. Existem, lógico, né, que uma série de medidas que você pode adotar, né, antes, até mesmo antes de deitar, né? Como evitar gordura, evitar carboidrato à noite, né? Alimentos que tenham a ingestão muito demorada, né? Eles tendem a interferir no padrão do sono. Existem vários estudos da aromaterapia, por exemplo, que quando você usa a essência de lavanda no quarto ou na hora de dormir, enfim, acaba relaxando mais e ajuda a acalmar a mente, né? E você dorme de uma forma mais relaxada e um sono mais profundo. Também, né, dormir com a TV ligada, já foi comprovado, né, de que realmente engorda, né, que é necessário a gente ter um quarto escuro e sem ruído, né, para que vários hormônios aí sejam metabolizados durante a noite, né. Então, existiu até uma pesquisa que dizia que o ideal era você começar a diminuir a luminosidade da sua casa, do ambiente, né, que você está, 1 hora antes de dormir, né? E pense na qualidade de sono que tem as pessoas que têm a necessidade, o vício até, né, de ficar no celular antes de dormir, né? É uma tela clara, uma luz intensa, branca, ela vai dificultar o início do sono. E assim por diante, né? Como também aquelas dicas de tomar café muito tarde, né? Depois das 6 horas, porque a cafeína ela fica em torno de 9 horas no nosso organismo. Fazer atividade física, que o ideal seria fazer atividade física pelo menos antes de 3 horas de dormir, são temas, né, que são abordados quando a gente fala de qualidade do sono, né? E existe uma lista enorme, né, de dicas que a gente poderia dar em relação à qualidade do sono. Para algumas pessoas, 8 horas de sono, às vezes não é o suficiente para recuperar o cansaço diário, né? E uma noite de sono mal dormida, ela gera um desgaste muito grande no dia seguinte, que pode acarretar até uma série de enfermidades que muitas vezes a gente nem imagina que está ligado aí com a qualidade do sono, né? E também é errado a gente acreditar que durante o sono o cérebro fica de forma passiva, pois é nessa hora que às vezes ele trabalha com muito mais intensidade do que em alguns momentos do dia, né? Então, o objetivo final do sono não é nem promover aí um repouso grande, né? Mas sim fazer com que durante o sono os seus neurônios tenham possibilidades de trabalhar, né? Desempenhando as funções dele, né? E alguns, na verdade, precisam desse período de descanso, né, de repouso do nosso corpo todo,
para ter um aproveitamento maior, né? Para ter mais benefícios, né? Para gerar mais benefícios ao nosso corpo. E hoje em dia já existem vários estudos, né, dizendo que a insônia crônica, né, ela leva ao risco de aparecimento de diversas doenças, como a hipertensão, a obesidade, derrame cerebral, diabetes, enfim. A insônia crônica, ela leva a um aumento do risco cardiovascular. Ela pode elevar a pressão arterial, vai predispor as pessoas ao diabetes tipo 2. Distúrbios de colesterol também estão ligados a problemas relacionados, né, à insônia. E a causa é complexa, né, envolve o aumento de secreções de cortisol, ativação de outras cascatas do metabolismo. E com tudo isso, aumenta secundariamente o risco de infarto do miocárdio e derrame cerebral também. Né? Então, existe uma série de benefícios, né, que o organismo tem quando ele tem o sono no tempo, né, na qualidade necessária para ele buscar a homeostase do corpo de modo em geral. E citando, né, alguns benefícios sobre a qualidade do sono, né, sobre ter uma boa noite de sono, a gente pode citar que ele previne a obesidade, combate a hipertensão, ajuda no controle do diabetes, diminui o risco de doenças cardiovasculares, fortalece a memória, previne a depressão, favorece o desempenho físico e mental, né, para o dia seguinte, melhora o desempenho na escola, no trabalho, nos relacionamentos, enfim. Né? Então, é necessário que a gente durma bem e é necessário que a gente entenda também um pouco sobre o ciclo circadiano quando a gente estiver atendendo lá o nosso paciente. Né? Então, saber que a qualidade do sono interfere na vida do nosso paciente é fato. Agora, a gente precisa ter o discernimento de entender, né, o que é realmente uma noite de sono, de bom sono, de qualidade para o seu paciente, porque a interpretação ela pode ser diferenciada, né, dependendo da rotina de vida do seu paciente, né, da rotina de vida do dia a dia dele. E existem, né, vários estudos que sugerem a queima de gordura durante o sono, né, que o sono de forma adequada ajuda o corpo a queimar mais gordura do que queimar músculo quando as pessoas estão submetidas a dietas, né? Então, o sono desempenha um papel muito importante na nossa regulação do peso corporal. Né? E esse estudo publicado, ele trouxe dados que foram muito importantes, né? Em relação ao dormir, né? O suficiente para emagrecer. Desse estudo participaram 10 homens e mulheres que estavam acima do peso, que passaram 2 períodos de 2 semanas em uma clínica do sono. Durante esses períodos, eles foram mantidos na mesma dieta de restrição calórica, mas em um dos períodos, os participantes dormiam em média 8 horas e meia por noite, enquanto que outros, né, o outro grupo, dormiam 5 horas e meia de sono por noite. Os pesquisadores, então, descobriram que os participantes perderam a mesma quantidade de peso em qualquer uma das duas situações, né, da quantidade de sono, quem dormiu um pouco mais e um pouco menos. Um pouco menos de 3,5 kg, em média, foi o que eles perderam. Mas durante o período do sono restrito, eles perderam muito mais sono do que gordura. Né? Enquanto os pacientes, né, os participantes que dormiram 8 horas e meia de sono por noite, mais da metade da perda de peso foi da gordura acumulada. Enquanto aqueles que dormiram um período de sono menor, eles eliminaram menos gordura e acabaram perdendo um pouco ainda de músculo, né? Então, isso mostra que mesmo perdendo a mesma quantidade de peso, a composição foi diferente, né? Então, o resultado de tecido magro e tecido gordo acumulado nos participantes da pesquisa acabou sendo diferente, né? Por isso que é muito importante ter qualidade do sono, principalmente quando os pacientes estão
aí em casos, né, de dietas restritivas e buscando aí a sua perda de peso. A gente precisa perder gordura, a gente não deve perder massa muscular, muito pelo contrário, né? Aí no final, essa pesquisa, ela acabou complementando outras informações que nós já temos, né, de diversos estudos que constatam que pessoas que têm um sono mais curto, né, que dormem às vezes até menos de 6 horas por noite, elas costumam ter peso superior, né, ou tendência a ganhar mais peso durante o longo aí da sua vida do que aquelas pessoas que dormem 7, 8 horas por noite, né? Então, o padrão de sono é também uma razão para a diferença de peso, né? Então, quanto mais idade o nosso paciente tem, mais tendência ele terá de ganhar peso. E se ele entra numa vida agitada, é uma vida de estresse, lógico que, né, dormindo menos, o cortisol entra em ação e acaba gerando aumento de peso corporal. Então, a gente tem também, né, os estudos clínicos que falam, né, que a perda de sono, ela também altera os níveis do hormônio da fome, que vocês conhecem, né, a leptina e a grelina. A leptina, ela é secretada pelas células de gordura. Então, baixos níveis sanguíneos do hormônio fomentam a fome, enquanto que níveis altos enviam uma mensagem para o cérebro de que o corpo está satisfeito e vai estimular, assim, a queima calórica. E a grelina, ela é secretada pelo estômago para estimular o apetite. Então, nesses estudos, né, eles acabaram descobrindo que durante o período de restrição de sono, os participantes relataram ter sentido mais fome durante o dia do que aqueles que dormiram, né, aí o período próximo aí a 8 horas, né, apesar de terem consumido a mesma quantidade calórica, igual para todo mundo no grupo de controle, né? Então, a grelina, né, ela acabou sendo estimulada, né, e acabou dando mais fome nos participantes, né, que tiveram restrição de sono. Então, dormir pouco altera, né, os hormônios da saciedade, né, e acaba gerando, acaba, né, fazendo com que a grelina aumente, com isso te dá mais fome. Aí você pode falar, né, que existem pessoas que dormindo 6 horas por dia, elas já se sentem bem no outro dia. Outras precisam de 8, 10 horas de sono. A gente sabe, né, que o número de horas, ele é muito individualizado, né? Então, nessa pesquisa, o que se pôde constatar foi que as pessoas que ficaram com um tempo menor de sono do que a necessidade delas, acabaram tendo toda essa reação que não fez com que ela tivesse um desempenho, né, em relação à perda de peso como ela gostaria, né? Então, não é a quantidade de horas, e sim a qualidade, ajustada, né, ao desempenho do organismo de cada um. Por isso que, ao fazer uma anamnese, a gente tem que entender qual é o ritmo normal da vida dessa pessoa. Porque se para ela está bem dormir 6 horas por noite, tudo bem. Agora, quando ela começa a dormir 4, 5, talvez, isso já pode gerar um distúrbio. Assim como também pessoas que têm necessidade de dormir 9, 10 horas, quando sujeitadas aí a dormir 6 horas, elas irão ter problema. Então, a gente precisa entender muito bem qual é, né, a necessidade de cada um, né, para que a gente chegue ao equilíbrio e para que a gente consiga passar, né, a informação do quanto uma noite bem dormida pode interferir, né, no surgimento, né, de doenças aí, como a gente já citou, e até mesmo no processo de emagrecimento. Um outro fator também que a gente precisa avaliar são as interrupções de sono, né, como, por exemplo, uma mãe com um bebê pequeno, né? É normal que ela não tenha um sono contínuo, né, que ela precise levantar várias vezes à noite, né? Às vezes pessoas de mais idade também que têm necessidade de levantar, né, mais vezes para ir no banheiro, por exemplo. Isso tudo também interfere, né, na qualidade da leptina e da grelina, né? Então,
Isso fora, né, que estimula também outros neurônios hipotalâmicos aí que geram aí um aumento de apetite. Mas falando da leptina e da grelina, né, a gente pode interferir na ação desses dois hormônios com uma qualidade de sono adequada, né? E se existe, no caso de uma mãe, por exemplo, essa descompensação durante o período em que o bebê é pequeno, que requer mais atenção, então precisam ser feitos ajustes, né, durante o dia, enfim, com alguns complementos, alguma suplementação, para que ela não tenha essa descompensação e acabe descontando na comida, né, comendo mais do que ela deveria comer em função da noite mal dormida. Uma outra situação que nem sempre é considerada é que quando o seu paciente tem qualidade de sono, ele também ajuda a ter ganho muscular, né? E dormir bem, às vezes, é um fator meio que desprezado aí no mundo da musculação, né? E a maioria das pessoas sabem que o dormir bem é importante, né? E precisa ser dado prioridade. Então, manter um padrão de sono adequado pode maximizar a recuperação muscular, né? Aumentar até os níveis de hormônios anabólicos e vai evitar também o acúmulo de gordura, né? Então, se você quer ganhar mais massa muscular, se você quer fazer com que o seu paciente ganhe mais massa muscular, você precisa fazer com que ele tenha uma rotina de sono, por exemplo. Precisa fazer ele entender que, assim como ele tem uma rotina de treino, de alimentação, o sono também merece uma atenção especial, né? Então, criar o hábito de dormir sempre no mesmo horário, de descansar a quantidade de horas adequada aí ao seu organismo, ter disciplina, né, na hora de dormir, de não ficar vendo televisão, enfim, você vai fazendo com que o teu corpo se acostume com esse padrão, né, e você acaba ganhando muito mais massa muscular. Uma outra coisa que também é muito importante é fazer com que a gente faça com que os nossos pacientes entendam que a cama é para dormir, o quarto é para dormir. Se você fica assistindo televisão, fica vendo TV, né? Fica no notebook, lendo livro, enfim, você não vai treinar o seu cérebro para que quando você deite na cama, você durma, né? Porque você não está acostumando ele a criar, né, essa conexão de cama e sono, né? Então, quando você acostuma com esse ritual, né, de que cama é para dormir, né, pode ter certeza que rapidamente irá conseguir pegar no sono, né? Cuidados com a luz, consumo, né, dos estimulantes, ali como a gente já falou, depois, né, das 18 horas, cuidado aí quando você for orientar, né, nos pré-treinos e no pós-treino também, né, que eles também podem dar aí, às vezes, alguma pilha, né, e fazer com que o seu paciente, ele não tenha a qualidade de sono que ele deveria ter, né. Existem alguns casos em que existe aí a necessidade da suplementação pela melatonina, né, mas aí são casos, assim, que são mais específicos, né. Mas o que eu quero dizer, assim, né, é que o sono, ele é muito importante na reparação muscular. Então, quanto mais qualidade no sono, maior vai ser a recuperação muscular, né? E mais cedo o teu paciente irá ver o resultado dos treinos dele, né? Vai ver os músculos sadios aí, ganhar mais massa muscular com num curto tempo, né, num prazo de tempo menor, e também com um longo prazo, né, de efeito dessa musculatura aí estimulada, porque é um problema muito grande, né, de algumas pessoas que ganham massa muscular rápido, mas acabam perdendo massa muscular rápido também, né, e elas acabam não observando a qualidade do seu sono, né, e nós precisamos estar atentos a isso. Eu não sei, né, se vocês já ouviram falar aí na história do emagrecer dormindo, né?
de que quando você está dormindo, você emagrece, mas isso tem muita relação com a recuperação do tecido muscular, né? Então, na verdade, não está errado dizer, né, que você emagrece dormindo, né? Lógico que existe toda uma jogada de marketing atrás, né? Mas emagrece dormindo porque o sono, ele ajuda na recuperação do músculo. Então, não é que, na verdade, você emagrece, mas você acaba ganhando massa magra por causa da recuperação das suas fibras musculares. Então, por isso que existe o mito, né, do emagrecer dormindo. Por isso, né, então, que os esportistas precisam aí ter foco sempre numa boa noite de sono. Falando um pouquinho mais de sono, a gente pode dividir o sono em 4 fases, né? Sendo que a última fase dele também é conhecida como o sono REM, né? Que é quando ocorrem os sonhos, né? O maior pico também de atividade cerebral. Durante a segunda fase do sono, o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório, eles começam a diminuir. E a temperatura corporal também já começa a diminuir. E acaba, né, com isso, gerando aí um relaxamento muscular. E é nesse momento também que começa a produção do hormônio do crescimento e da síntese proteica, né? Então, isso é muito importante que você saiba, né? O hormônio do crescimento, ele é produzido pela hipófise, né? Que é localizada no cérebro e esse aumento, né, dessa produção, ela ocorre diretamente, ela ocorre grande parte dela à noite, né? Durante o sono. E esse hormônio, ele também está relacionado com a recuperação muscular. E a sua deficiência, ela pode afetar diretamente aí a nossa função física, imunológica e até reprodutiva, né? Então, boas noites de sono interferem positivamente também nos níveis sanguíneos. Ajuda a equilibrar, né, a testosterona, que também ela é fundamental na construção do equilíbrio do tecido muscular, né? Fora fertilidade, saúde mental, te dá mais disposição, né? Então, dependendo da fase com que o indivíduo se encontra, precisa ser feito aí todo um estudo, uma análise, né? De comportamento do sono, para que ele tenha ganhos físicos e também tenha ganhos mentais, né? Para ele ter qualidade de vida. Né? Então é isso. A gente poderia falar aí horas e horas e horas durante o sono, mas eu quero te levar a essa reflexão, né? Que você olhe o seu paciente e entenda que o sono é importante, né? E que o sono, ele é um otimizador metabólico e a gente precisa dele. A gente precisa ter sono de qualidade, né? A gente precisa ter uma rotina de sono, assim como a gente tem rotina alimentar e rotina de treino, enfim, né? Então, na próxima avaliação que você for fazer aí com seu paciente, questione profundamente sobre como que é o sono dele, qualidade de sono, horas de sono, né? E como isso está afetando a vida dele.